Fala aí, galerinha. Então a gente vai agora para o nosso bloco número 6. Bloco número 6 e a gente vai no ponto 16. Vamos nessa? Essa é a nossa discussão, não é? Sobre o decreto 10.410 aqui pelo canal do YouTube, não é? Depois a gente vai ver se a gente faz umas questões e aí a gente lança ou aqui pelo canal do YouTube ou pelo meu site, o italoromano.com.br, enfim. O fato é que a gente vai nessa pegada aqui discutindo o decreto 10.410, que atualizou totalmente, integralmente, o decreto 3048. Então, galerinha, olha só, vamos no ponto, aqui é o ponto 15, a gente parou nisso aqui, não foi? Exclusão definitiva da condição de dependente, aí a gente até na hora fazendo a explicação, a gente, olha só, o homicídio ocorreu, então o cara estava possivelmente recebendo sua cota de benefício e foi excluído, então a sua cota foi extinta, mas também pode ter havido somente a tentativa do homicídio e por conta dessa tentativa ele também foi condenado criminalmente por sentença transitada e julgado, então ele é excluído do rol de dependentes de um futuro benefício que ainda não foi pago. Então, quando o segurado que sofreu a tentativa morrer efetivamente, daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, aquele filho que ainda é menor de 21 anos não estará no rol dos dependentes. Beleza? Tranquilo? Então, bora lá no ponto 16. Pessoal, a gente ainda continua, esse aqui é o bloco, vou começar a botar o número do bloco aqui. Esse é o bloco 6 e a gente vai no ponto, vamos lá? No ponto 16. O que é que a gente vai tratar aqui? De uma celeuma muito grande, isso sempre gera muita dúvida, mas a gente vai tentar ser o mais simples possível. Diz respeito à invalidez, não é? Ou à deficiência intelectual ou mental ou grave do filho e do irmão, qual o momento que ela pode ocorrer para assim garantir a qualidade de dependente. Então eu vou botar aqui, ó, a invalidez ou a deficiência, olha só, intelectual ou mental, ou grave, ou deficiência grave, ela deve ocorrer antes. Poxa, esse negócio verde tá apurrinhando, não tá? Eu tô tentando ajustar aqui para não ficar aparecendo. Deixa eu sair então, rapidinho aqui. Depois eu tento ajustar de novo. Vamos lá. A invalidez ou deficiência intelectual ou mental, isso aqui, elas devem, né, ocorrer antes de, não é? Antes de. Vamos lá. Do filho ou irmão completarem 21 anos. Uma vez completados os 21 anos, perde a qualidade dependente, ela não se restabelece. Antes do casamento, que são os casos de emancipação, não é? Então, mesmo sendo antes de 21 anos, ocorre o casamento, perde a qualidade dependente. Ora, se for para ocorrer a invalidez, deficiência intelectual, mental ou grave, para que seja mantida a qualidade de dependente, independentemente dos 21 anos, tem que ocorrer antes do casamento, se é que vai ocorrer um casamento antes dos 21 anos, ok? Início de emprego, olha só, vou botar assim, emprego público efetivo, emprego público efetivo, vamos lá, comércio, abertura de um comércio, por conta dele, aquele filho, irmão, acima de 16 anos consegue se manter, não é? Emprego, ou porque conseguiu, já começou a trabalhar, ou por conta de emancipação solicitada mesmo, ok? Pelos pais ou pela justiça. Então vamos nessa? A invalidez ou deficiência intelectual, mental ou grave, elas devem ocorrer antes dos 21 anos e casamento, emprego público, comércio, emprego e emancipação, claro que todos esses aqui, não é? Antes dos 21, não é? Porque o 21 é mais genérico, então isso aqui se ocorrer antes dos 21 anos. Beleza? Esse é o ponto 16, vamos lá no nosso ponto 17. Bem fácil, aqui todo mundo já sabe. Aqui, esse ponto 17 aqui tá tranquilidade brasileira. Deixa eu ver se eu fazendo assim, ficando aqui, se vai dar problema. Vamos lá, ponto 17, vamos lá? Ponto
17 diz respeito à inscrição pós-mortem. Ítalo, a gente já sabe, a inscrição pós-mortem só pode, após a morte, só pode para o segurado especial. E aí a gente levanta aquela situação de que é admissível, ainda que já nem seja mais, mas seria admissível que um segurado especial com muito pouca informação não soubesse que era segurado. Então sua família, após a morte, se dirige a uma agência da Previdência e pergunta lá para saber qual é, não é? Olha só, meu pai morreu, olha só, meu esposo morreu e ele era trabalhador rural. Será que a gente tem algum benefício? Aí o técnico do INSS, analista do INSS, vai lá e dá uma olhada. Deixa eu ver o nome aí da pessoa. Me dê o nome da mãe dele. Ah, tá. Olha só, ele não era inscrito. Aí o próprio técnico, o próprio analista vai dizer, olha, mas não tem problema. A gente vai fazer a inscrição dele, não é? Mesmo ele já estando morto, para que vocês tenham direito, em tese, à pensão por morte. Beleza? Então, não será admitida a inscrição por morte, para qualquer segurado, excetuando o segurado especial. Só que tem uma novidade na lei, porque agora deixou consignado, deixando muito claro que o contribuinte individual e o segurado facultativo não têm esse direito. Porque antes a lei silenciava, só dizia que o segurado especial tinha direito e não dizia nada em relação ao contribuinte individual e o segurado facultativo. Então muitas ações na justiça, a esposa de um taxista ia lá na justiça depois da morte dele e olha, meu marido trabalhava como taxista, eu quero ter pensão por morte. Aí o técnico ia lá olhar e falou, olha, mas ele não fez nenhuma inscrição e nem fez nenhum pagamento, então a senhora não tem direito. Ah, eu vou entrar na justiça. Aí o juiz olhava na lei e dizia, olha, aqui está claro que para o segurado especial é permitida a inscrição pós-mortem. E para os demais segurados não se fala nada, então eu vou usar essa analogia e vou mandar o INSS pagar o benefício a essa viúva de um taxista, ok? Então agora, para não ter esse erro, para quando um juiz for buscar na lei, ele vai ver lá na lei, e agora no decreto, de que não se pode haver inscrição após a morte para contribuinte individual e segurado facultativo. Pessoal, para os demais segurados não há que se falar em inscrição após a morte, porque exerceu atividade, está afiliado, está inscrito, no caso do empregado, no caso do avulso, no caso do doméstico, ok? Então, o ponto 17 é justamente esse. Só para a gente repisar algo que certamente você já sabia. Não será, olha só, não será admitida a inscrição, não será admitida a inscrição após a morte. Vou botar aqui em latim, agora eu vou usar latim. Vou aqui gastar o meu latim. Pós-mortem. Não será admitido. Olha esse verde aqui. Que droga. Sai daí, sai. Isso. Poxa, acho que é meu cabelo branco, velho, que tá dando interferência. É graça um negócio desse. Vocês esperam só um instantinho tentar ajeitar isso aqui? Rápido? É rápido. Deixa eu só tentar ajeitar aqui isso aqui. É rapidinho. Peraí. Pronto. Bora ver? Melhorou? Sim ou não? Sim? Pronto. Não será admitida inscrição pós-mortem do contribuinte individual e do segurado facultativo. Só é admitido, bora botar isso aqui? Só é admitida, não é? Só é admitida para o segurado especial. Joinha? Sim ou não? Sim, ponto 17. Vamos lá no nosso ponto 18, vamos lá? Também é uma passagem na legislação muitíssimo relevante, bem interessante, que diz respeito quando o segurado, vê se vocês lembram disso, agora está aqui no decreto, tem um parágrafo ali, eu acho que é do artigo 18, ou artigo 19, enfim, que diz assim, olha, não vamos ter dúvida, o segurado que recebe benefício por incapacidade, aquele período que ele recebe auxílio-doença, que agora é o auxílio por incapacidade temporária, e a aposentadoria por invalidez, que agora é a aposentadoria por incapacidade permanente, esse período vale como tempo de contribuição. Quando é decorrente de acidente, na verdade não precisa nem intercalar. Quando não é, precisa haver o intercalamento, não é? Acho que é isso. Tem que intercalar, ou seja,
depois de receber o benefício tem que haver pagamento após, ou seja, para apertar o tempo, e aquele período que não houve contribuição, na verdade será válido como tempo de contribuição. Bem, qual era a pergunta, assim, meio que ato contínuo, era assim, e vale como carência? Não, não vale como carência. E não vale como carência porque a definição de carência é contribuição mês a mês. E o tempo que o segurado saiu recebendo ali auxílio por incapacidade temporária e incapacidade permanente, não houve contribuição. Então, a legislação previdenciária diz, ó, eu vou considerar como tempo de contribuição, mas como carência não. Então, agora está claro na legislação. Está lá, benefício por incapacidade, deixa eu ir lá, ponto 18. Ponto 18, olha só, benefício por incapacidade, eles valem como tempo de contribuição, mas não valem como carência. Está lá no artigo 19C, parágrafo 1º. Ok? Então vamos lá, botar isso aqui, benefício por incapacidade. Quais são? Auxílio por incapacidade temporária e o auxílio por incapacidade permanente. Joia? Aposentadoria por incapacidade permanente. Então, vamos nessa? Olha só. Valem o tempo que recebeu o benefício, vale como tempo de contribuição, mas olha só, não vale como carência. Simples assim. Vá lá no decreto 3048, 19C, parágrafo 1º. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui, já que a gente agora já finaliza esse bloco. Não quero nunca passar de 15 minutos, para que você veja ali, não, eu vou assistir que é rapidinho. Tente aí acelerar o vídeo, eu sei lá, nem sei se pode aqui no YouTube, mas o fato é que tem que ser rapidinho. Tem algumas pessoas que estão comentando após os blocos dessas aulinhas desse projeto. Ítalo, qual o artigo? Bem, é porque talvez nunca tenha sido meu aluno. Eu acabo que não cito muito artigo não, ok? Porque qual é a minha missão? Qual é a minha missão como professor? Isso eu sempre levei acreditando nisso. Minha missão como professor, como facilitador, é descortinar a matéria. Tá apresentando para vocês dizendo, é fácil essa bagaça, isso aqui é fácil. Cabe você ir lá no decreto 3048, devidamente atualizado, e fazer a leitura. Como eu estou numa sequência, é fácil de localizar. Nem sempre eu utilizo o artigo, eu digo, tá no artigo tal. Então, vá lá você mesmo no decreto 3048, atualizado pelo decreto 10.410, e faça a leitura, até para que você confronte com a forma que eu expliquei aquilo que está escrito. Porque a rigor é português, é ir lá, ler e pronto, internalizar. Eu somente aqui descortino, olha, se lembra, benefício por incapacidade, tem que ser apertado para valer como tempo de contribuição, mas quando decorrente de acidente não precisa, olha, mas não vale como carência. Essa zorra está escrito lá. Então, tá lá no artigo 19C, parágrafo 1º. Eu lembro, rapaz, que quando tinha aqueles fóruns, aquelas, como era? Correio Brasiliense, tinha um fórum muito assim, né, utilizado sobre concurso público e tal. E aí eu era professor ali da rede LFG, era o facilitador. Aí eu lembro que tinha alguns comentários, a galera gostava da aula, eu gosto de Ítalo. Aí eventualmente aparecia algum comentário do tipo, mas ele não fundamenta nada. Cara, aquilo me cansava. Eu nem ligava, porque eu não ligo, mas, meu irmão, pode criticar, rapaz, tô nem aí, velho, tô nem aí. Eu não tenho essa vaidade, eu tento fazer aqui o meu melhor. Mas quando alguém criticava do tipo, mas ele não fundamenta, porra, cacete, tá lá na legislação, vá lá fazer a leitura, porque o meu papel é somente descortinar. Ninguém teve isso aqui, tá? No meu canal do YouTube, a galera tá perguntando mesmo, Ítalo, qual é a fundamentação? Então eu só tô te dizendo que vá você mesmo e faça a leitura no decreto 3048. Quando eu lembrasse de cabeça o artigo, eu até posso ali responder nos comentários. Mas a rigor, o bacana mesmo é que você vá
lá no decreto 3048 e faça a leitura, porque assim vai internalizar o conteúdo. Joia? Então, esse foi o nosso bloco número 6. A gente vai partir já na sequência para o bloco número 7, já no ponto 19. Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada.